E hoje eu utilizei mais uma vez a minha carta de proteção contra o lançamento na pauta ao escolher colocar como título, né, e, portanto, como primeiro tema, um tema do professor Daniel Souza, que eu peço que ele já inicie, Daniel Souza. Por favor, a China aparentemente ficou incomodada com a Austrália, está gastando dinheiro demais, está gastando com defesa. Como é que é essa treta aí, Daniel? Tanguy, nesse final de semana, o embaixador chinês em Canberra, né, o embaixador na capital da Austrália, Xiao Qian, em artigo publicado no jornal The Australian, que talvez seja o jornal mais conhecido do país, afirmou que, abre aspas, aumentar drasticamente os gastos militares impõe pesado fardo fiscal às nações e mina seus esforços por crescimento econômico e bem-estar. Fecha aspas. Na prática, a mensagem foi entendida como reação à pressão, né, que os Estados Unidos têm feito sobre a Austrália para que a Austrália eleve os gastos em defesa. Aliás, um dos argumentos que a China usualmente repete é que ela gasta relativamente pouco em proporção do PIB em defesa e que ela não está aumentando esse percentual. Aliás, essa é uma estratégia que a China adota já há bastante tempo, ela mantém ali o mesmo percentual do PIB, mas como o PIB aumenta todos os anos, o montante que é destinado à defesa acaba aumentando também. Só uma informação com relação a isso, Daniel. A China já aumentou o seu gasto com defesa, em termos absolutos, claro, 29 anos seguidos. Porque, claro, tem 29 anos que ela cresce. Cresce mais, cresce menos e tal, mas o crescimento contínuo. 29 anos crescendo, sempre gastando mais. E a China gasta cerca de 14% do gasto militar mundial. Não se compara com os Estados Unidos, né, Daniel? Os Estados Unidos são 37%, mas a China tem 14%, é o segundo país que mais gasta no mundo. E é interessante porque nós temos tido aí uma certa. Vou fazer de novo aqui. E é interessante porque nós temos tido uma certa hesitação por parte da Austrália em se distanciar dos Estados Unidos e, eventualmente, se aproximar da China. Mesmo o Albanese, que é um político de centro-esquerda, tem mantido ali uma fidelidade, um alinhamento aos Estados Unidos. Esse é considerado um tema muito central na política australiana. A Austrália se considera um país ocidental, né? Os países ocidentais seriam ali Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Japão, né? Seriam os países ocidentais, lembrando sempre que o Brasil não é considerado país ocidental em lugar nenhum do planeta. O Brasil, embora algumas pessoas por aqui achem que o Brasil é Ocidente, o Ocidente não reconhece o Brasil como Ocidente. Não é uma questão geográfica, né? É uma questão muito mais cultural, né? Está longe de ser geográfica. Se não a Austrália, aliás, seria Extremo Oriente, né? E não o Ocidente. Perfeito. Exatamente. Então, a Austrália acaba mantendo esse alinhamento em relação aos Estados Unidos, que, aliás, é um alinhamento que vem de muito tempo. A gente explorou isso numa aula dedicada à Austrália no Petit Cursos. Quem quiser está lá disponível na plataforma, explicando as razões históricas para esse alinhamento. O fato é que você tem ali uma aliança militar com os Estados Unidos, você tem uma proximidade ideológica, histórica com os Estados Unidos, e os australianos, nesse sentido, acabam sendo muito refratários às tentativas de aproximação dos chineses. Chineses que estão ali geograficamente muito próximos da Austrália, né? Você tem ali uma disputa por zonas de influência, e essa disputa por zonas de influência acaba levando ali a alguns atritos. Além disso, os chineses são ali importantes parceiros comerciais da Austrália, têm investimentos muito importantes no continente australiano, tem muitos imóveis comprados por chineses na Austrália, tem muitos estudantes chineses nas universidades australianas, quer dizer, tem um relacionamento ali muito profundo, mas mesmo assim o governo australiano se mostra muito refratário. E me chamou a atenção esse certo alerta, olha, eu estou de olho que vocês estão aumentando aí investimentos militares e não gosto dessa ideia, tá? Porque você está aumentando investimentos militares, o subtexto é esse, para me enfrentar. E é mesmo. Quer dizer, os investimentos militares australianos são para a contenção da China, são ali para alguma dissuasão da China. Você tem ali uma série de pontos sensíveis no Pacífico, existe ali uma percepção de que a China se expande em direção ao sul e, consequentemente, causa uma ameaça à segurança da Austrália. Esse é mais um daqueles pontos aí de tensão geopolítica que a gente observa ao redor do planeta e acho que ele merece a nossa atenção.
é uma China que tenta ali, de alguma maneira, limitar ou constranger investimentos em defesa que ela considera que são uma ameaça para ela, a China. Daniel Souza, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o continente africano, pelo fato de que a gente já falou aqui várias vezes sobre Ruanda, né, sobre a relação entre Ruanda e seus vizinhos, né, em particular a República Democrática do Congo. Aliás, você falava agora há pouco sobre o Petit Cursos. A gente tem uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal exatamente sobre Ruanda, então quem quiser entender um pouco mais o contexto, acho que vale a pena assistir essa aula. E a gente tem um cenário, Daniel, que decorre naturalmente do genocídio, né, que aconteceu em 1994, né, então tem mais de 30 anos que esse genocídio aconteceu, e que transbordou em direção à República Democrática do Congo. Só para trazer aqui rapidamente um contexto, o genocídio ele foi causado, né, em grande medida, por Hutus contra Tutsis, né? São os dois principais grupos étnicos de Ruanda. Claro que Hutus morreram também no genocídio, Hutus moderados e tudo, mas em grande medida foram Hutus tentando eliminar a minoria Tutsi do país. Quando o genocídio acabou, muitos desses Hutus que participaram do genocídio cruzaram a fronteira em direção à República Democrática do Congo, e isso gerou, portanto, uma tensão em território congolês entre Hutus e Tutsis. Portanto, a gente teve a criação, mais recentemente, de um grupo chamado M23, que é um grupo formado por Tutsis de Ruanda, mas que atua também dentro da República Democrática do Congo, supostamente para defender os Tutsis e para tentar capturar, para tentar gerar ali uma defesa contra os Hutus que fugiram para a República Democrática do Congo. Esse grupo, no entanto, Daniel, ele é acusado de vários abusos, né? Por exemplo, de dominar regiões ricas em minerais estratégicos, de conquistar territórios, tudo ligado ao governo ruandês, o governo do Paul Kagame. Então, a gente teve, Daniel, desde o início desse ano agora, várias cenas de conflitos, de mortandade, de bombardeios, então enfrentamentos que aconteceram exatamente ali na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, inclusive com esse grupo ruandês, o M23, atuando dentro do território da República Democrática do Congo. No dia de hoje, nós tivemos a assinatura finalmente de um acordo envolvendo Ruanda, a República Democrática do Congo, uma série de grupos, incluindo o M23, acordo esse intermediado por Estados Unidos e pelo Catar. Não está totalmente claro quais são os termos do acordo, mas certamente o acordo fala em respeito à integridade territorial, ou seja, o subtexto aqui é: Ruanda não pode agir dentro da República Democrática do Congo, seja com seu exército, seja apoiando o M23, a proibição de qualquer tipo de hostilidade, o desarmamento de todos os grupos armados não estatais, o que incluiria, portanto, o M23, e a neutralização de grupos de Hutus que participaram do genocídio e que nesse momento atuam de forma armada também dentro da República Democrática do Congo. Esse é um acordo muito importante, Daniel, que claro que a gente não sabe se ele vai dar certo, tem muitos interesses envolvidos ali. Ruanda, não sei se vai recuar tão rapidamente assim da exploração de minerais estratégicos que são produzidos, né, que são coletados dentro do território da República Democrática do Congo. Mas o que mais me chamou a atenção foi que Donald Trump estava feliz da vida, Daniel, por conta da paz? Por conta da paz. Mas o que ele mais falou não foi da paz. O que ele mais falou foi como esse acordo era maravilhoso e como é que esse conflito era um conflito terrível e que, a partir de agora, não apenas teremos paz, mas também que os Estados Unidos terão direitos sobre minerais estratégicos da República Democrática do Congo, como tântalo, ouro, cobalto, cobre, lítio, entre outros. Ou seja, Daniel, Donald Trump foi lá, fez o acordo, mediou, momento ali de paz, de congraçamento e tal. E o que ele mais fala quando ele anuncia é que os Estados Unidos tiveram uma vantagem econômica. Tiveram uma vantagem econômica. Donald Trump claramente vê isso com business, né? Ah, vai ter um acordo e tal. De repente, aquele prêmiozinho Nobel da Paz, que eu tô de olho, não esqueci. Mas, acima de tudo, business. A gente sabe, Daniel, como é que esses minerais eles são cruciais para você conseguir movimentar indústrias fundamentais, como, por exemplo, de eletroeletrônicos, né? Então, naturalmente, quando a gente fala que são minerais estratégicos, é porque eles são realmente estratégicos, você não consegue inovar
se você não tem acesso a esses minerais. E isso aqui é uma corrida que os Estados Unidos sabem que estão para trás, porque a China tem excelentes relações com grandes produtores de minerais estratégicos e os Estados Unidos ficaram para trás. É por isso que o Trump, aliás, força tanto a barra para conseguir ter direito sobre os minerais estratégicos da Ucrânia. É por isso que quando ele assina ou media ali um acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, uma das grandes vitórias que ele celebra é exatamente o acesso a minerais estratégicos.